palavra então está com o reverendo. Que Deus abençoe, reverendo. Traga a palavra do céu aos nossos corações. Amém. Já está abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3. Um texto, eu creio que muito conhecido, mas eu confesso que eu não tenho visto muito os pregadores pregarem esse texto, eu não sei porquê. Mas hoje eu quero trazer esse texto para nós compartilharmos. Mateus, no capítulo 3, fala sobre a pregação de João Batista. E o texto fala o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, pois que não produz o bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Amém, queridos? Nós já oramos. Irmãos, a grande pergunta que eu gostaria de fazer esta noite é: qual é a verdadeira missão da igreja? Já que nós temos visto igreja para todos os gostos. Tem igreja que tudo é pecado. Tem igreja que quase nada mais é pecado. Tem igreja para todos os tipos e gosto. E a grande verdade é que a igreja hoje está tendo que se adequar à sua membresia. A verdade é que hoje as igrejas estão tendo que fazer um grande malabário para tentar trazer membros, e não pode falar mal. Antigamente, nos púlpitos, quando nós falávamos sobre pecado, as pessoas mudavam. E agora, quando nós falamos de pecado, as pessoas mudam, mas mudam de igreja, porque acha que aquela igreja ela está pegando muito pesado. Eu li um livro chamado Com Vergonha do Evangelho. E esse livro fala que a igreja ou o mundo tem que estar agora ditando regras como que a igreja deve agir ou não agir. Então, se não é uma grande missão hoje sermos chamados de igreja, eu não sei o que realmente é. Queridos, João Batista, ou aquele que batiza, ele teve uma grande missão. A missão dele foi abrir os caminhos, até porque João Batista ele também era família de Jesus. A Maria e Isabel elas eram primas. Então veja a grande missão de João Batista, aquele que clamava no deserto. Isaías no capítulo 40 e o versículo 3, Isaías já dizia que haveria de chegar um que iria clamar no deserto sobre o arrependimento. E logicamente que Isaías estava se referindo a João Batista, ou aquele que batiza. Ele foi o propulsor. Antes de Jesus, ele começa a anunciar. O livro de Mateus é um dos livros mais antigos do Novo Testamento. E nós vemos a grande responsabilidade aqui, daquele homem de Deus, de aparência rústica, nada convencional, mas um homem com um grande objetivo. Um homem com um objetivo concreto: aplanar os caminhos e pregar o Evangelho
trazendo a palavra de Deus. O interessante é que, ali num texto que nós acabamos de ler, os saduceus, os fariseus, vendo João Batista falar sobre arrependimento, eles começam agora a ir também. E, logicamente, se vocês observarem, aonde havia os fariseus e os saduceus, onde Jesus caminhava, a intenção deles sempre era interpelar aquilo que Jesus pregava. E com certeza, quando João Batista estava praticando, que foi o primeiro a começar a praticar o batismo, com certeza eles iam para questionar também. E o que João Batista diz para eles é: raça de víboras, quem foi que disse a vocês que vocês irão fugir da ira vindoura? Em Colossenses capítulo 3 diz que Jesus é aquele que vem, ou seja, Ele é aquele que vem para julgar o mundo. E João Batista, já sabendo disso, fala assim: olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas eu confesso a vocês que, se Cristo quiser, Ele pode fazer com que desta rocha aqui apareça filhos dele, mostrando a dureza do coração daquele povo, mostrando como eles estavam longe de Deus, como eles precisavam ouvir a verdade da palavra de Deus. Não é simplesmente dizer assim: ah, eu já fui batizado, ah, eu frequento a igreja, eu dou o dízimo, eu canto no grupo de louvor. Não é simplesmente isso. Era mais ou menos isso que João Batista queria dizer aos saduceus e aos fariseus: olha, não é só dizer que vocês são filhos de Abraão, mas é vocês viver como filho de Abraão. Não é você dizer que está em uma igreja, mas é você ser a igreja. Então, qual deve ser a verdadeira missão da igreja, queridos? Já que nós temos visto igreja para todos os gostos, e é isso que João Batista diz no capítulo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A grande verdade é que muitas igrejas norte-americanas, elas não creem nem mesmo que Jesus vai voltar, por conta do grande marxismo que cresceu de forma desenfreada na região norte-americana. Então, as igrejas hoje têm o mesmo equilíbrio que tem hoje a igreja católica no Brasil. Porque no Brasil, pergunta-se: qual a sua religião? Aqueles que não são nada falam assim: eu sou católico. Nos Estados Unidos eles dizem: ah, eu sou cristão, quando na verdade não tem nenhuma prática de cristão, só diz que é cristão. Então, qual deve ser, irmãos, a missão da igreja? O versículo fala sobre arrependimento. Então, em primeiro lugar, a missão da igreja deve ser pregar o arrependimento. Essa foi a grande missão de João Batista, falar sobre o arrependimento. E o interessante é que tanto o cristianismo como o judaísmo, ele tem como base importante e fundamental a pregação do arrependimento. E essa palavra chamada arrependimento, ela nos traz algumas junções. Por exemplo, o arrependimento, tanto para o cristianismo como o judaísmo, quase que não saí, irmãos, mostra o sentimento e a rejeição por alguma coisa que lhe afasta de Deus. E muitos que estão afastados de Deus, eles precisam conhecer a palavra de Deus para chegar ao verdadeiro arrependimento. O interessante é que no hebraico essa palavra se chama nashum, e quer dizer andar no sentido contrário. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você começa a andar no sentido contrário. Aquele caminho que você percorria, aquele caminho que você andava, já não quer andar mais. Então, quando nós falamos sobre arrependimento, quando nós falamos sobre esta palavra, então, quem se arrepende muda de comportamento e muda de direção. O arrependimento verdadeiro faz com que o ser humano ele mude de comportamento e mude de direção. Há muitas pessoas caminhando a passos longos para o inferno. Essa semana nós estávamos lá nas cataratas do Iguaçu, e
Eu não sei como alguém pode dar um nome a um lugar tão bonito de garganta do diabo, quando ali eu vi a grande e potente mão de Deus. E ali nós vemos pessoas, vocês estão cansados de ver isso, pessoas de várias nacionalidades, pessoas que investiram pesados para estarem ali, fizeram suas economias para chegar até ali, e todos eles queriam ir para o mesmo lugar, que era até o final daquela plataforma feita de concreto, para tirar foto, fazer selfie. Eu fui um desses que fiz isso também, e fiz com muita alegria. E teve uma hora que João Pedro parou e ficou segurando naquela plataforma de ferro, e ele ficou de frente para aquele grande volume de água caindo, e eu parei perto dele, eu falei assim: João Pedro, vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento, porque chamam de garganta do diabo, mas eu vejo a mão de Deus aqui, e nós oramos ali, agradecendo a Deus. O mundo não tem essa ideia, por isso que a igreja tem como missão pregar o arrependimento, para que as pessoas mudem de direção. A igreja congregacional em Foz do Iguaçu, ela também deve ter essa missão, pregar o arrependimento. As igrejas pregam sobre tudo hoje em dia, ensinam como ser bem sucedido na vida. Tem até aquelas igrejas que têm terapia do amor para aqueles que querem casar. Tantas peripécias para trazer as pessoas. Igreja que consegue rebanhar 2.000, 3.000 pessoas, mas não se fala sobre arrependimento. A igreja nos parece que virou um centro de entretenimento, onde eu vou para rever os meus amigos, e ali eu posso dizimar e ofertar como se faz em qualquer clube. A verdade é que a igreja, no meio do caminho, tem perdido muito da sua essência. O objetivo da igreja, a verdadeira missão da igreja, é pregar o evangelho. Mas não apenas isso. A verdadeira missão da igreja é mostrar o caminho do céu. Muitas vezes nós trabalhamos 10, 15 anos em uma repartição pública, ou em uma escola, ou estamos em uma universidade, e nos tornamos crente agente secreto. Conhece o crente agente secreto? É aquele que só se declara cristão quando fala assim: vamos ter uma festa e vai ter uma balada. Eu não vou não, porque eu sou crente. Hein? É porque eu sou crente. É o que, meu filho? Não é porque eu sou crente. Não tem coragem de dizer assim: eu não vou porque eu sou servo de Deus, eu sou evangélico, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma vida de comunhão com Deus a zelar, e eu não vou frequentar esses ambientes. Nós chamamos no Nordeste de crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Eu trabalhei em um hospital, no Hospital Português, e eu fiz um abaixo-assinado na época, porque nós queríamos um espaço para culto, e eu descobri que lá tinha mais de 1.500 evangélicos, todos escondidos, porque o hospital evangélico, o hospital português é um hospital católico. Eles não queriam se declarar cristão para não ter o seu emprego comprometido. Quantas pessoas têm feito isso nos dias de hoje? Preferido se esconder, ao contrário de Daniel. Daniel, quando é colocado em xeque a sua vida, ele diz que ele resolve firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, porque ele sabia a comunhão que ele tinha com Deus, ele sabia o propósito que ele tinha com Deus. Então, o verdadeiro compromisso, a verdadeira missão da igreja, irmãos, é ensinar e mostrar o caminho dos céus. Todo caminho, ele leva à venda. Aqui eu conheci a Avenida Brasil, aqui eu conheci a Avenida das Cataratas, não é assim, Carol? Carol é meu GPS. E vários caminhos aqui, eu vim por outro caminho hoje para a igreja. Então, vários caminhos, lá da casa de Carol para cá, dá 8,6 quilômetros, 6,8 quilômetros para chegar até aqui. Então, eu posso trilhar outros caminhos para chegar aqui. Então, vários caminhos nos levam às cataratas, à Argentina, mas só um caminho nos leva a Deus. E muitas vezes nós esquecemos de mostrar esse caminho.
para o pecador. A missão da igreja é mostrar o caminho dos céus. Foi essa declaração que Jesus fala no Evangelho de São João, no capítulo 14. Ele diz: olha, venham todos vocês a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. E eu tenho um lugar preparado para vocês. E Tomé faz o seguinte, ele fala o seguinte a Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como vamos saber qual é o caminho? E Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós precisamos, como igreja de Cristo, anunciar o Evangelho para os perdidos, falar de arrependimento. Nós precisamos mostrar o caminho do céu para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não sabem nem aonde ir. O interessante de tudo é que a igreja que mais tem crescido são aquelas que mais têm mostrado descompromisso com o Evangelho, porque está massageando o ego dos pecadores. E eu falei aqui essa semana com o pastor, se nós estivéssemos dando um curso aqui sobre como ser bem-sucedido na vida, e alguma coisa que fosse mais atrativo, com certeza nós teríamos uma igreja super lotada, com muitas pessoas, e não só aqui, mas no Nordeste, em qualquer outro lugar, porque existe todo tipo de igreja. Na verdade, as pessoas estão fazendo com que a igreja não venha ser mais um centro de refúgio para a sua alma, mas um lugar onde venha agradar e trazer coisas para massagear o seu ego. A igreja, hoje, ela tem sido minada por muitas coisas que o mundo tem ensinado. Por isso que nós precisamos ensinar aos pecadores o caminho que leva até os céus. Interessante que tem pessoas que estão investindo pesado aqui na terra. Logicamente que nós ficamos felizes quando nossos filhos conseguem entrar em universidade, formar, mas tem muitas pessoas esquecendo que nós estamos aqui e somos simplesmente passageiros. Nós não vamos viver aqui para sempre. Nós estamos aqui, mas em breve nós iremos partir. Em breve nós estaremos morando em um outro lugar. Lugar esse que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós, muitas vezes, nós negligenciamos isso para as pessoas. Quando nós fomos até o sertão, as pessoas diziam assim: o sertão é idólatra. E nós vimos muitas pessoas vivendo na idolatria. Só que nós mudamos. Nós não falamos que o sertão era idólatra, mas que o sertão estava idólatra. Quando você diz que é um estado permanente, não tem como mudar. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela veio à terra com esse objetivo. Jesus veio com esse objetivo: mostrar aos arrependidos que Ele tem um caminho melhor para trilhar. Mostrar para aqueles que não conhecem o caminho dos céus ainda, que há esperança para eles. Por isso que o machado já está posto sobre a árvore. E ele diz aqui no texto que aquela árvore que não produzir frutos, ela será cortada e ela será lançada no fogo. Ele usa essa figura de linguagem para dizer que aqueles que vieram aqui à terra e que não têm nenhum objetivo em sua vida, serão cortados, serão lançados fora e serão queimados. Por isso que a missão da igreja é ensinar o caminho dos céus. Ainda qual é a missão da igreja, queridos? É firmar laços de comunhão com Cristo. Quem não quer ser amigo de alguém muito famoso? Olha, o meu amigo, ele é jogador de futebol. Ou então o meu amigo, não é? As pessoas fazem questão de dizer que tem um amigo que é muito famoso. Tem um amigo que é importante. Mas você já falou para alguém que você tem um amigo que é muito importante? Que ele deu a vida por você? E que não chama mais de amigo, e que chama de filho? As pessoas fazem questão de dizer às pessoas que conhecem alguém importante. E nós muitas vezes esquecemos de dizer que nós temos alguém muito importante em nossa vida. A missão da igreja é firmar laços de comunhão.
Que foi para isso que ele veio. Foi para isso que Cristo Jesus veio. E João Batista, ele narra tudo isso para todos nós. Ele diz que pela graça nós somos salvos. E nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não é de obra para que ninguém se glorie. Porque Deus, ele por sua graça, por sua infinita bondade, ele veio nos buscar. E esse laço que ele coloca sobre cada um de nós, ele diz que aquele que for a ele, de modo nenhum será lançado fora. E não há quem possa resgatar de suas mãos. Nós estamos firmados na mão de Cristo. Nós temos um laço com ele. Mas ainda há muitas pessoas que não têm um laço de comunhão com Cristo Jesus. E o que é que nós temos feito com isso? Será que nós temos mostrado para essas pessoas que ainda a solução para cada uma delas? Foi isso que João Batista quis trazer. Mas é isso que o Evangelho de João também nos ensina. Há muitas pessoas tristes, abatidas, perturbadas, sem ter nenhum tipo de laço. Pessoas tirando a sua própria vida. Pessoas que têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que só tem dinheiro e não tem comunhão com Deus. E não consegue ter comunhão com ninguém. Jesus veio para esses. Jesus veio para mostrar que há esperança para essas pessoas. Jesus veio para mostrar que há como essas pessoas terem comunhão com Deus. E nós somos essa carta viva. Nós somos essas pessoas que iremos fazer isso. Mostrar para essas pessoas como manter um laço de comunhão com Deus. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o arrependimento. A missão da igreja é mostrar o caminho dos céus. A missão da igreja é firmar laços de comunhão com Cristo Jesus. Mas ainda a missão da igreja é avisar aos desavisados sobre a volta de Cristo. No Evangelho de São Mateus diz que como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu sempre digo o seguinte, queridos, que se eu dormir e acordar, Jesus, Ele está comigo. Mas se eu dormir e não acordar, eu vou estar com Ele. Então, para nós que conhecemos a Cristo, é vencer ou vencer. Não perdemos. Se o viver é Cristo e o morrer é lucro, nós estamos na bênção. Eu até brinquei com a esposa do irmão Maurício. Ela foi a nossa chofer esse dia. Eu disse, eu vou porque eu tenho certeza de salvação, né, irmão? Mas eu sei que ela foi bem instruída pelo esposo e ela dirige bem. Então, queridos, nós devemos avisar aos desavisados sobre o grande perigo que eles estão correndo. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão da igreja de Cristo aqui na terra. Não é servir de centro terapêutico. Não é servir de centro de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto. É diferente. Nós precisamos de alguém que nos entenda e que nos console. Mas, e nós, irmãos, que nos declaramos cristãos e que proferimos a nossa fé e estamos em uma igreja, o que é que nós temos feito com tudo isso que nós já sabemos? Você tem pregado arrependimento para as pessoas que estão longe de Deus? Você tem falado do amor de Deus para as pessoas que estão desavisadas? Será que nós temos sido negligentes com tudo isso? Nós temos uma missão. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, a minha esposa, ela fazia algo sobrenatural. Eu digo assim porque não era fácil. Ela saía para evangelizar e chegava nas casas e encontrava aquelas crianças sujas nos sítios. E ela convidava os pais para ir para a igreja e ele dizia assim: eu não posso ir porque eu tenho que cuidar dos meninos, tenho que dar banho nas crianças. E ela dizia assim: não se preocupe que eu vou lá.
E ela ia lá, irmãos, e dava banho nas crianças, e catava a cabeça das crianças. E eu digo, meu Deus do céu, isso é o evangelho, irmãos. Não tinha teologia, não tinha nada disso. Tinha, sabe o que, irmãos? A vontade de levar alguém para Cristo. Às vezes o seu vizinho não vem para a igreja, sabe por quê? Porque ele não tem como vir. E você fala assim, pega o Uber. Quando você tem 2 ou 3 vagas no seu carro e fala assim, olha, vamos para a igreja hoje. Hoje Deus quer falar para você. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, mostrar o céu para aqueles que estão com o pé no inferno já. Mostrar que é a solução para a nossa vida. Quando as pessoas estão com casamentos destroçados, e vão para centro de macumba, e vão para cartomante, e vão para todos os lugares querendo trazer solução para o seu casamento, e você fala assim, mas é assim mesmo. Casamento é assim. Todo mundo passa por crise. Quando você conhece a Cristo e fala assim, olha, vem cá, vamos orar pelo seu casamento. Olha, vamos conhecer o meu pastor, vamos conhecer a esposa dele, que ele vai te aconselhar, vai conversar sobre casamento. Irmãos, tem um livro que um pastor amigo meu falou, e parece que o tema do livro é 100 respostas. Porque se você for observar, uma criança, ela, por dia, ela faz mais de 200 perguntas a você. Então, se o seu filho faz 200 perguntas a você, você tem 200 respostas baseadas na palavra de Deus para ele. Eu me lembro de alguém que conta um testemunho que ele convidava o seu vizinho para ir à igreja, e ele dizia assim, eu não posso ir hoje não, porque eu estou lendo um livro. Tá bom. Na outra semana ele convida de novo aquele vizinho, vamos para a igreja? Não posso, porque eu estou lendo um livro. Depois de mais de 2 meses, convidando aquela pessoa para ir para a igreja, e aquela pessoa falou assim, olha, se você me convidar hoje eu vou para a igreja. E ele falou assim, você já terminou de ler o livro? Terminei. E ele disse, então vamos para a igreja. O rapaz foi para a igreja e ele ficou super animado, porque o rapaz tinha terminado de ler o livro, e agora estava indo na igreja com ele. Mas ele ficou curioso, porque deixar de ir para a igreja para ler um livro que não é a Bíblia, então é algo muito importante. E ele um dia perguntou assim, olha, que mal te pergunte, que livro era aquele que você estava lendo? Ele falou assim, era o livro da sua vida. Eu estava vendo se realmente valeria a pena ir para a igreja com você que dizia ser cristão. Tem alguém lendo o livro da nossa vida. Tem alguém nos olhando. Tem alguém vendo a nossa forma de se comportar em nossa casa. Tem alguém escutando as palavras que eu estou proferindo na minha casa para os meus filhos, para a minha esposa. Tem alguém vendo o meu comportamento com a minha esposa. Tem alguém vendo o meu comportamento com meus filhos. Tem alguém vendo o seu comportamento com os seus pais. E nós somos cristãos. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós não somos agentes secretos. Nós somos povo de Deus. Nós somos raça escolhida. Assim que Pedro fala, vós sois raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que estavam nas trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão como igreja, queridos. E o que é que nós temos feito com a missão que Deus colocou em nossas mãos? O que é que nós temos feito? Quando nós saímos da nossa zona de conforto, a gente começa a ver Deus trabalhar em nossa vida. Quando a gente se dispõe para ver Deus trabalhar em nossa vida, a gente vê as pessoas que estão em nossa volta também mudar. Porque nós agora somos aquelas placas, a carta viva, o bom perfume. Você consegue ficar perto de alguém que não está cheirando bem? Você disfarça de alguma maneira e sai de perto, não é assim? A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Eu costumo dizer que tem crentes que Vocês conhecem aquela árvore chamada mandacaru? Vocês já viram em reportagem, né? Ela cresce, é um cacto, ela é cheia de espinho.
Tem crentes que são assim, crente mandacarô, nem da sombra ainda fura quem chega perto, não é assim? Nem da sombra ainda fura quem chega perto. Então, nós não somos assim. A igreja congregacional aqui não é desse jeito. Irmãos, um trabalho lindo pela senhora Karen, né? E Robert Karen também. 1886 no Rio de Janeiro, não é isso? 1855. Então, nós somos irmãos bem próximos, assim, a igreja presbiteriana e a igreja congregacional, que no começo era chamada de igreja fluminense, tem história, e a história é bonita, e Deus nos chamou para fazer parte dessa história. Deus chamou você que está aqui sentado essa noite para fazer parte dessa história. Eu quero encerrar perguntando a você: qual tem sido a sua missão nesta igreja? Qual tem sido a sua missão na sua casa? Qual tem sido a sua missão no seu trabalho? Como você tem se posicionado diante de algumas situações? Porque quando nós falamos do arrependimento, nós trazemos vida. Quando nós falamos de arrependimento, nós denunciamos o pecado. Quando nós falamos de arrependimento, nós apresentamos o Espírito Santo de Deus àqueles que estão perdidos. Quando nós falamos de arrependimento e mostramos a verdadeira missão da igreja, nós estamos cumprindo o ID de Jesus em nossa vida. E essa foi a missão que Ele deu para cada um de nós. Não tem plano B, só tem plano A. Não tem plano B. Ide por todos, pregar o evangelho a toda a criatura. Não tem um plano B, irmãos. Para nós, só tem um plano A. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos essa noite, Pai, colocar em Tuas mãos a nossa vida. Nós, como igreja do Senhor, nós temos uma grande missão. Essa igreja aqui em Foz do Iguaçu, Deus, que em breve vai estar completando mais um ano de vida, de fundação. Deus, ela já tem marcado a vida de muitas pessoas aqui. Pedimos que o Senhor continue abençoando, Pai, o anjo desta igreja, os membros dessa igreja. Deus, que cada membro que tem estado aqui nessa igreja, Deus, venha reconhecer a sua missão. Que seja no trabalho, que seja em seu lar, que seja na igreja. Deus, nós não estamos aqui por acaso, porque o Senhor tem uma missão para todos nós. Que nós venhamos cumpri-la de forma cabal. Que nós não venhamos estar devendo nada a ninguém. Neste sentido, Deus, a missão foi colocada em nossas mãos. A verdadeira missão da igreja é esta: é proclamar o Teu Evangelho. E nós somos Teu povo. Nos ajuda a fazer isso, Deus, para que o Teu nome venha a ser engrandecido e glorificado em nossa vida, para a glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Te agradeço por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.